Oi, pessoal, boa noite. Tá começando a noitezinha já. Quero desejar para vocês, espero que vocês tenham tido um bom Dia das Mães, que tenham gostado da nossa homenagem para vocês, que a gente fez com o maior carinho, uma baguncinha para decidir fazer a comemoração, mas acho que ficou divertida. A aula dessa semana eu pensei bastante e tenho recebido de algumas pacientes minhas que eu tenho atendido um tema que é muito frequente, tanto nas terapias quanto nas abordagens. As pessoas sempre perguntam, que é como a gente lidar com as frustrações. Então eu vou tratar desse assunto hoje. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que são as nossas frustrações e como a gente pode estar lidando com elas, tá? Então eu coloquei aqui no primeiro slide competências emocionais para lidar pós-pandemia. De verdade, não é uma competência exclusivamente para pós-pandemia, para a vida toda, mas como a gente vai ter que criar mais recursos para lidar saindo dessa pandemia, então eu coloquei pós-pandemia. Então eu trabalhei uma autora que trabalha muito com a ideia de como a gente se adaptar aos eventos da nossa vida. Então eu coloquei o seguinte, que adaptação significa o quê? De verdade, quando a gente pensa numa pessoa que consegue se adaptar melhor a situações novas. Significa ser mais flexível e significa também encontrar os recursos necessários diante de condições instáveis. Então, quando a gente pensa uma pessoa que tem boa adaptação, é aquela que saiba ser mais flexível e ter esse jogo de cintura e encontrar respostas ou encontrar soluções diante das adversidades. Aí eu peguei uma frase do Charles Darwin que diz o seguinte: não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, e sim a quem reage melhor às mudanças. Então achei bem oportuno, porque nós, enquanto espécie, enquanto civilização, nós não venceremos porque seremos mais fortes ou seremos mais inteligentes, mas quem vai conseguir sobreviver melhor é quem conseguir reagir melhor às mudanças, aceitar situações, encontrar recursos e reagir melhor e encontrar soluções para as mudanças. Então, quando a gente pensa na palavra adaptação, normalmente a adaptação vem, né? Ela é acionada após nos frustrarmos com algo que não saiu do jeito que a gente havia planejado. Então vem a frustração, porque aquilo que a gente planejou não saiu do jeito que a gente gostaria. Então vem sempre a pergunta, né? O que eu farei agora diante daquilo que eu tanto sonhei ou planejei e não se concretizou do jeito que eu havia planejado ou sonhado? Então, num primeiro momento, a gente vai sentir muita raiva, às vezes, negar a situação, pode se sentir muito arrasada, muito se sentindo uma azarada, um azarado, e que a vida não está a seu favor. Então esses sentimentos são bem comuns e quando você se frustra com uma situação que você não estava esperando, né? Então a frustração ela pode ser devastadora, dependendo então da personalidade do indivíduo,
do tipo de projeto, da fase da vida. Então, a frustração não é igual para todo mundo. Então, dependendo de uma personalidade mais irritadiça, uma pessoa mais pavio curto, mais impulsiva, ela tem mais dificuldade de lidar com a frustração. Uma pessoa mais egocêntrica, que se sente o centro das atenções, então ela se sente muito ferida quando o desejo dela não pode ser concretizado. Então isso vai depender muito da personalidade de cada indivíduo, tá? Ou do tipo também de projeto. Se é um projeto muito grande, a pessoa pode sentir um baque muito forte. Uma empresa que faliu, um casamento que se desmanchou, ou um sonho de um intercâmbio, ou um sonho de abrir um negócio, dependendo do tipo de projeto e da expectativa que se colocou nesse projeto, vai ser proporcional à frustração. E também tem a ver com a fase da vida. É claro que para um jovem não passar num vestibular de medicina quando ele tem 18, 19 anos pode ser frustrante e triste, ou ele ficar decepcionado, mas ele tem oportunidade de fazer outras investidas. Ao contrário, se for pensar numa pessoa já de uma idade muito avançada, que pode ser que esgotou, vamos dizer assim, as possibilidades para ela fazer um investimento numa universidade ou em outros negócios. Então, sempre que a gente pensar na questão da frustração, a gente vai ter que entender a frustração nossa e a frustração do outro dentro de um contexto muito particular, tá? Então, eu sempre falo na aula, eu gosto muito dessa frase que fala que um texto fora de um contexto é um pretexto. Eu não sei quem falou essa frase, é um autor desconhecido, mas eu achei perfeita. Então, quando a gente for analisar a nossa frustração, é sempre dentro de um contexto e de um momento da vida, de uma perspectiva, então não dá para generalizar, né? O sofrimento da pessoa que está tendo uma frustração, se ela é pequena, ela é média, ela é muito grande, vai depender então desse contexto e dessas expectativas que se criou em torno dessa ideia, dessa realização. Tá? Mas isso é muito importante. Sempre coloque ela na geladeira. Um texto fora de um contexto é um pretexto. Então, quando você for analisar um conflito seu, um sentimento seu, você primeiro vê o contexto. Senão você vai analisar de uma forma totalmente equivocada. Tá? Eu lembro muito dessa frase quando um dos meus filhos eram pequenos, tinham uns 6 anos, 7 anos, e eu tinha uma ajudante em casa que me falou muito aflita: Mara, o Guilherme, ele fica trancado dentro do quarto e ele fala: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não vou morrer, ele fica gritando. Eu achei muito estranho, eu falei: nossa, que coisa, será que eu tô tão distanciada assim da vida do meu filho? E ela ficou muito assustada. E aí eu tava em casa e tava passando pelo corredor num determinado dia, e aí eu escutei ele falando: eu não quero morrer, eu vou morrer, tal. E aí foi muito engraçado, porque a hora que eu abri a porta, ele estava jogando um joguinho de videogame, não lembro como que era o joguinho, daquele Super Mario, que era, não sei se vocês lembram, eram uns bonequinhos que tinha que pular uns negócios, o bonequinho não podia cair, que senão morria. E ele jogando assim, super envolvido com aquilo e gritando: eu não vou morrer, eu não quero morrer, tal.
Então, dentro daquele contexto, aquela frase não tinha problema nenhum. Era completamente compatível com aquele jogo, com aquela excitação do jogo. Aí, fora de um contexto, aparentemente era uma coisa extremamente grave uma criança de 6 anos ficar gritando dentro do quarto que quer morrer. Então, eu achei divertido isso. E sempre lembrei, então, dessa frase, lembrei desse episódio com o meu filho, tá? Então, sempre a gente lembrar disso. Bom, coisas que certezas que a gente precisa aprender a lidar. A gente vai ter que cada vez mais aprender a lidar com algumas certezas que existem e a gente reluta em lidar com elas de uma forma satisfatória. Que a vida é um constante desafio. A gente sabe disso, a gente vive isso, a gente está vivendo isso e a gente não entende essa lógica, mas a vida é um constante desafio. Se a gente for fazer um gráfico da vida, né, agora a gente está vendo tantos gráficos aí, né, da epidemia, se a gente for fazer um gráfico da vida, não é uma linha reta e ascendente. E a linha da vida é sim repleta de altos e baixos. Então, quem espera que a vida seja uma linha reta, sempre ascendente, vai sempre se frustrar muito, porque a vida é cheia de altos e baixos. E se a vida é cheia de altos e baixos, nós temos que aprender a surfar nessa onda e não acreditar que a vida tem que ser sempre uma linha reta ascendente e ficar inconformado que a vida não seja dessa maneira. Então é bem importante. E a vida sendo altos e baixos é absolutamente natural. Então, às vezes eu escuto o paciente falar: eu estou meio triste, eu estou meio cansada, eu estou meio irritada. Bom, isso é absolutamente natural. Então, a pessoa não está problemática, não é nada patológico e ela não tem nada. Ela fala: eu estou vivendo mais ou menos bem. Tudo bem, viver mais ou menos bem nesse período é viver otimamente bem, porque nós estamos vivendo mais ou menos bem. E aí então a gente não pode também ficar em todo momento achando gravidade nas coisas, porque estar mais ou menos bem está muito bom, está ótimo, tá dentro desse contexto, tá? Outra ideia importante é que a vida continuará mudando rapidamente, tá? Estima-se que a cada 17 segundos é criada uma nova invenção no mundo. Então, o mundo vai andar rapidamente. A vida, ela anda muito acelerado. E nós vamos correr atrás, dentro do possível, para estarmos antenados um pouco com essas mudanças. Mudanças tecnológicas, mudanças de comportamento, mudanças às vezes num jeito de se relacionar, mudança nas novas configurações familiares, mudanças de estilos de vida. Então, a gente vai ter que acompanhar as mudanças. E o mundo, então, ficou muito complexo e interdependente. Então, essas certezas não são tranquilas da gente lidar, ainda mais a gente na terceira idade. Mas a gente vai ter que ir indo assimilando minimamente essas certezas, que são elas que vão nos ajudar a ter um pouco mais de resistência e fazer um enfrentamento melhor nas questões da nossa vida. Imprevisibilidade da vida. Então, a vida
tem suas instabilidades e indefinições. Então, é um pouco aquilo, que a vida é um grande desafio. A gente está esperando uma coisa, vem outra. A gente quer que tenha sol para ajudar a agricultura e tem uma enchente devastadora. A gente está esperando uma determinada promoção e quem é promovido é outra pessoa. A gente está esperando um determinado comportamento de pessoas que a gente queira e as pessoas podem se comportar e querer coisas muito diferentes. Então a gente vai trabalhar com essa ideia de que a vida tem as suas instabilidades, indefinições. Temos nossos projetos então e planos e isso é muito bom. Então a gente é muito saudável a gente ter sonhos, ter planos, mas temos que contar com todas as variáveis. Então a gente pode ser muito positiva, muito proativa, ter nossos planos, nossos projetos, é muito bom, mas temos que contar com as variáveis. Quais são as variáveis? Aí eu coloquei alguns exemplos. Para dar certo determinadas coisas, eu não posso ficar doente. Para dar certo uma compra de uma venda de um apartamento, a outra pessoa não pode desistir do investimento. Para dar certo determinada viagem que eu quero fazer, eu vou ter talvez interferências meteorológicas. Então, as variáveis, a gente tem que colocar essas supostas variáveis no nosso projeto, nos nossos planos. A nível empresarial, educacional, a gente já faz projeções de risco. Quais são as variáveis que possam estar ocorrendo nesse meio do caminho para que a gente possa então fazer os ajustes. Só que às vezes na nossa vida a gente não aceita essas variáveis. Eu quero ir numa festa, mas choveu torrencialmente e meu pai ficou doente. Aí eu tenho que socorrer o pai, não ir na festa, tal. São variáveis. E aí a gente tem que ter jogo de cintura para sair dessas situações. Mas a gente tem que aprender a contar com as variáveis, tá? E isso, às vezes a pessoa interpreta essas variáveis como uma coisa, a pessoa pensa que é uma coisa, tipo, eu sou uma azarada, eu tenho dedo ruim, eu nunca dou sorte em nada. E aí não é verdade isso. As variáveis, elas são da vida, tá? Então a gente precisa encarar de uma forma assim ativa, de uma forma amadurecida. Não ficar, só vou pensar talvez o positivo, porque tem que só pensar coisa boa e não pensar em nenhuma variável que possa interferir e depois eu caio em si e me sinto profundamente lesada porque a vida não contribuiu com o meu projeto. Então é muito importante a gente estar atento às variáveis, tá? Que são várias, tá? Citei só algumas. Tudo pode ser planejado e sonhado, mas qualquer projeto é passível de mudança, tá? Então isso é importante também. A gente pode projetar uma coisa, mas a gente entendendo que ao longo do caminho, dependendo dessas variáveis, nós vamos ter que fazer mudança de rota, mudança de caminho, que nem o Waze. Vai por um caminho, não é aquele, conserta a rota e aí te joga para um outro lugar. Errou ali o caminho, conserta a rota. Então é um pouco essa ideia do Waze, de consertar a rota e tal. Então, quando a gente está planejando uma coisa e não sai do jeito que a gente quer, é claro que a emoção correspondente, num primeiro momento,
É raiva, decepção, logo que o projeto foi frustrado. É claro que ninguém está feliz e aceita rapidamente. Uma viagem que a gente está projetando não deu certo, um empreendimento, tudo tem um luto, tem uma frustração mesmo. Depois desse momento, após esses momentos, que não sei quanto tempo possa durar, mas não pode durar muito tempo, nós precisamos encontrar novas alternativas. Por isso, a gente vai ter que ter um plano B. Então, qual é o seu plano B? Você vai precisar virar a chave e substituir o plano A, que por algum motivo não se concretizou, por o outro plano B ou C. Então a gente tem que ter como um mágico ali várias cartas para a gente, não dando certo uma, vou tentar a segunda opção, vou tentar a terceira, e tem que ser assim. E aí não pode demorar muito, porque quanto mais a gente vai postergando essa luto, essa dor, vai virando uma vitimização, vai virando uma tristeza, uma inconformidade com a vida, tudo. Isso vai gerando mentes mais depressivas, mais para baixo, mais derrotistas. Então a gente tem que passar o período do luto e lançar voo num plano B, tá? Você está preparado para experimentar as novas alternativas? É um pouco uma provocação. Vamos precisar usar nossos recursos internos para encontrar alternativas. Então eu coloquei algumas dicas, vamos dizer, se pode ser chamado de dicas. Não fique muito tempo preso em algumas dessas sentimentos, emoções. Não desperdice energia com culpas ou arrependimentos. Isso também é muito comum. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ligado antes, se eu tivesse consultado tal coisa, se eu não tivesse tal. Então, culpas e arrependimentos, eu já sempre falo para vocês na aula. É a demanda de pelo menos, sei lá, 80 ou 90% das pessoas que nos procuram nos consultórios sempre tem a demanda de culpa, porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, porque eu me arrependo. A culpa e o arrependimento vai ter que achar um lugar e não pode tomar o corpo dessa dimensão que normalmente compromete a vida das pessoas. Então, não desperdice muita energia com culpas ou arrependimentos. Encare como uma aprendizagem, como eu falei no outro vídeo. Pisei na bola, não deu certo, como eu fui infantil, imaturo, arregaça a manga, é assim mesmo, agora eu aprendi e vamos para frente. Outra coisa que compromete muito é acreditar que não há mais nada a fazer. Se não deu certo o plano A pessoa não encontra outra alternativa, porque a mente está só focada naquele objetivo e ainda não aprendeu vamos dizer, evoluir mentalmente e criar novas alternativas. Então, sempre vai ter novas coisas a fazer. Mas a gente vai ter que acreditar nisso. Outra ideia é que a gente precisa se concentrar, não se concentrar, aqui eu escrevi errado, né? Não, tá certo, não ficar muito tempo preso no problema e encontrar espaço para a solução do problema. Aí eu escrevi e ficou meio ruim, né? Então a ideia é não se concentrar demais no problema, porque aí você fica só no problema e fica ruminando aquilo e você não encontra espaço dentro de você para encontrar a solução. Então a solução tem que vir como uma ideia, várias ideias. E use apenas outra ideia,
que pode não funcionar bem é usar apenas soluções que funcionaram no passado para resolver os problemas atuais. Então a gente usa sempre aquele cola e copia. Para cada situação a gente quer que aquela solução que deu certo no passado também dê certo para aquele novo problema. E muitas vezes não vai acontecer isso. A solução é solução, às vezes, completamente inovadora. É o mergulho no desconhecido. Outra ideia de que talvez a gente não avance é que a gente então duvida do plano B. Então é parecido com essas outras, né? Da gente se concentrar no problema, não achar solução, duvidar sempre da nova perspectiva. E outra ideia é a gente se recusar a aprender algo novo. Então, esses sentimentos, essas emoções, nós vamos ter que lidar com elas, porque senão elas nos amarram e elas não deixam a gente sair desse impasse. Então, a gente vai ficar ruminando o problema e não vai criar novas alternativas. E a ideia é a gente criar o nosso plano B ou até o plano C, tá? Então, vejam o quanto investimento a gente tem que fazer em autoconhecimento, em resgatar coisas da nossa vida, nosso valor, nossa criatividade, acreditar na gente, acreditar nas experiências bem-sucedidas. Então, lembra aquela experiência que eu passei para vocês? Vocês procurem experiências positivas do passado, que elas vão servir de âncora para novas experiências. Não é que vai copiar aquela experiência, mas aquela experiência bem-sucedida alimenta o seu eu, o seu ego, mostrando que você pode, que você é capaz, que você já venceu coisas, então vai te desafiar cada vez mais. E aí, para finalizar, a ideia de que tenham coragem, né? Então eu copiei aqui, coragem tem a mesma raiz que a palavra francesa coeur, que coeur, né? Desculpa, que significa coração. Coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar do medo. Então, quem fala isso é um psicólogo humanista, um psicanalista, teólogo muito estudado, e é muito lindo os ensinamentos dele. E é importante vocês sempre terem isso em mente, que a coragem, então, não é não sentir medo, não sentir raiva, não sentir angústia, é ir em frente apesar disso. Então isso muda totalmente a nossa vida se a gente encarar que a gente não precisa estar super bem, super afinada para a gente poder seguir em frente, tá? E para finalizar, desculpa, é que eu estava acabando a bateria. Então, só para a gente voltar, né, na questão da coragem, é importante a gente mudar esse jeito da gente enxergar. Que a gente é corajoso, sim, e não importa o que a gente está passando ou os sentimentos que a gente tem, que a gente não se deprecie por causa disso, né? Eu me lembro de uma criança, quando eu trabalhava numa creche, que as crianças estavam tomando café e apertaram a campainha, era uma mãe com a criança nossa vindo um pouco mais tarde. E a hora que eu fui atendê-la na porta, a mãe falou: eu trouxe a criança agora porque eu fui levar ele para tirar sangue. Tudo bem, fica tranquila, tal. E fui entrando com a criança
e falei: nossa, tirou sangue, que legal, que corajoso. Aí a criança olha para mim e diz assim: tia Mara, eu não fui corajoso, eu até chorei. Aí eu falei: não, mas você foi corajoso. Não tem importância que você chorou. Quem chora também é muito corajoso. E ele olhou assim, meio assustado para mim. Ele olhou achando esquisito aquela conversa. E aí eu levei ele para tomar café e ele ficou com os amigos, tudo. Aí no outro dia a mãe falou: Mara, ele não parou de falar para mim, para o pai, para os irmãos, que ele falava, a tia Mara falou que eu sou muito corajoso. E eu achei isso uma graça, porque foi uma coisa tão interessante que me marcou tanto, porque ele talvez associasse desde pequenininho que só porque ele chorou ele não era corajoso. E aí ele pôde entender que ele pode chorar, pode ficar bravo, pode ser chatinho, tudo, que mesmo assim ele é corajoso, ele é valente, ele é uma boa pessoa. E eu achei muito lindo aquilo. E isso me remeteu até hoje, isso tem 15 anos atrás, e foi uma coisa bem interessante. E isso também eu falo para vocês, né? Que vocês às vezes se cobrem tanto, tanta perfeição. Então trabalhem mais essa ideia de que vocês são valentes, corajosas e mesmo com medo vocês podem seguir em frente, tá? E para finalizar, eu vou ler um poema lindo, maravilhoso do Rubem Alves e depois eu passo para vocês, vou ver um jeito de passar para vocês, que chama O Engaiolado, que diz assim: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso amar o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem as certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde moram as certezas. Então, obrigada por hoje. Até a próxima vez a gente se encontrar. Vocês podem sugerir também temas. Eu tenho recebido algumas sugestões de vocês e posso ir me preparando dentro do que eu sei.